mais uma vez de estar aqui, por esse convite, essa oportunidade. E, gente, assim, olha, sempre a questão do olhar o que está acontecendo que motiva aquelas ações que a gente está vendo em relação ao momento do agora. Quando eu falo da gente colocar atenção nas manifestações da gente, e aí, como o Freud trouxe a questão da geração Z e tudo mais, da intolerância, do não permitir determinadas coisas, esse pode ser um tema até polêmico, pelo seguinte sentido: uma coisa é eu primeiro construir uma trajetória, criar a musculatura de tempo mesmo naquele determinado assunto para poder dizer isso eu faço, isso eu não faço. Ao invés de chegar, por exemplo, isso eu conto para vocês da experiência que eu tive de um amigo do colégio que me chamou muito a atenção assim, quando a gente estava começando a mandar currículo para ver as empresas que a gente gostaria de trabalhar e tudo mais. Eu lembro de uma postura dele na época, porque vinha de uma família abastada e financeiramente ok, assim. Ele queria muito trabalhar num banco, o sonho dele era trabalhar num banco, mas ele não estava disposto a ser caixa do banco para depois ser gerente. E aí ele deu várias cabeçadas no seguinte sentido: isso eu estou falando de 20 e poucos anos atrás, tá? Porque ele queria assumir um cargo e um nível de responsabilidade que ele não tinha musculatura para aquilo. Então, a grande questão é o dizer sim, o dizer não, dizer sim para aquilo que eu quero e não para aquilo que eu não quero, tá perfeito. E isso é um sinônimo de saúde. A grande questão é que essa geração Z, isso é meu entendimento que eu posso estar, assim, é o meu ponto de vista a partir da vista do ponto do que eu estou vendo, e inclusive com todas as sequelas em relação ao mundo corporativo e todo o nível de insatisfação das pessoas que eu tenho a oportunidade de atender, de estar mais próxima e ver os bastidores do que acontece nesse universo interior dessas pessoas, tanto Uhum. de quem é mais velho, de quanto das pessoas da geração Z. Então, assim, se eu quero já chegar nadando de braçada num contexto que eu não experimentei os desafios e criar musculatura na alegria e na tristeza, isso, qualquer vento, qualquer vendaval me derruba e me desestrutura. Aí eu volto, gente, e, momento Mas não confessionário. seria, Fala, mas fala. nesse caso do contrato aqui, né, que a gente está falando, imagina, vamos dizer assim, pô, você é minha namorada, Do de namoro da Forbes, você diz, né? começamos a namorar 1 mês, 2 meses, sei lá, ou 3 meses que nós estamos de namoro aí. Aí eu falo, pô, Antonella, tô gostando de você, mas acho melhor a gente assinar um contrato de namoro. Cara, então assim, peraí, você tá comigo ou não tá comigo? Minha percepção, né, o que você já viu, pô, Frois, nós estamos namorando, mas acho melhor a gente assinar um contrato de namoro. E eu entendo que esse contrato de namoro é porque nós estamos crescendo a nossa união, né? Isso aqui, o contrato de namoro, união estável, casamento. Não, não, nosso contrato de namoro é para poder vincular que a minha intenção imediata com você é só namorar e não construir família. Como é que você vê isso, entendeu? Então, até mesmo acho que num âmbito corporativo, imagina que, tipo, numa empresa, fala assim, não, o meu contrato com você não é empregatício, entendeu? Meu contrato com você é só de usar tua força de trabalho, entendeu? Ou não, eu estou totalmente fora da PJ, casinha, não sei. então, assim, olha, o meu entendimento dessa questão, eu sei que é um tema polêmico, mas a questão é assim, e aí eu volto na tal da imagem do Freud, do iceberg, daquilo que está inconsciente e daquilo que está consciente. O que aparece na ponta do iceberg é o que a gente está olhando agora, como o caso desse contrato, como o caso da geração Z e tudo mais. O meu convite, que eu chamo de colocar o snorkel embaixo do iceberg, entrar no mar para ver o que está de inconsciente ali, o que está velado e que não está explícito para manifestar aquela reação. Depende muito do ponto de vista do ponto que a gente está vendo. Existe uma busca de economizar energia, de ter relacionamentos mais autênticos com as pessoas, de poder saber qual é que é a real classe.
se está claro, isso não é muito diferente de uma união, porque tem três regimes, né? Tem a comunhão total de bens, que provavelmente todos os nossos pais aqui casaram dessa forma, porque não tinha a tal da comunhão parcial, que é tudo que você constrói depois do casamento, é metade de cada um, e até a separação total de bens, do que é meu, do que é seu. Quando existe, e até essas pessoas, né, jogadores de futebol, grandes empresários, quando fazem os casamentos, têm os pactos antinupciais, todas essas questões ali das regras do jogo, para deixar o patrimônio de lado o relacionamento afetivo, que é a intenção da construção de uma vida a dois, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem os dois lados. Tem tanto pessoas que tem segundas intenções de não contribuir, não agradecer a outra parte pela construção desse patrimônio, com segundas intenções, segundas, terceiras intenções, de caso pensado, tudo mais, né? A grande questão é assim, nesse caso do contrato de namoro, se é um processo seletivo e um teste, porque tem empresas, assim como quando vai fazer um contrato de trabalho, tem muitas empresas que pesquisam ali os perfis das redes sociais dos funcionários, dos potenciais funcionários, para ver se as Pessoal, vocês me escutam? Acho que ela caiu. Eu também Sim, ela acho. travou ela, Eu né? acho que ela caiu. Já tava atrasando um pouco dela, já tava travando aqui um pouco Tava dela. pegando um pouco de delay. Eu achei que fosse a minha aqui, mas Alô? acho que não. Aí, Oi, agora acho que gente. ela Voltou. Oi. não sei o que aconteceu. Voltou? Caiu, acho que a internet, voltou. Ela começou a Tá bom. pipocar e aí, pum, você foi embora de vez. Eu só vi lá um negócio, teve algum problema na conexão, Na enfim. conexão. Mas aí o que acontece? Se isso é um freio já e um processo seletivo de ou você está comigo, ou você está comigo e com a intenção dos meus bens, e a pessoa já entra brifada no contexto que isso é só, não venha com segundas intenções, é uma coisa delicada, porque de repente, se é uma pessoa íntegra que não tem segundas intenções, ela pode até se sentir, puxa vida, você está achando o que de mim? Ali já se manifesta, né? Ali já começa a ter a percepção 2, né? Só que por outro lado, Antonella, Giovanni, fala. não poderia ser usado também para algo do tipo, eu quero namorar com aquela pessoa, só que a pessoa tá com medo de namorar comigo e a minha família ou eu achar que ele tá namorando comigo por causa do meu dinheiro, tudo. Fala, pô, vamos fazer um contrato aqui, vamos tirar isso aqui da frente e segue o jogo. Eu acho que a gente tá vendo por um lado negativo, mas também pode ser usado por um lado positivo, né? Então, a grande questão, gente, é assim, ó, meu olhar, tá? O que as pessoas, elas colocam muita atenção, porque é o mais rápido, no que está aparecendo, então na ponta do iceberg. Sim. Só que o mais importante, num sentido de resultado no longo prazo, é você olhar o que está embaixo do iceberg que motiva aquela ação. Porque se de fato tem a família buzinando, dizendo, tal pessoa só está com você por interesse. E aí a pessoa fica dividida, porque eu amo essa pessoa, mas de repente eu não consigo falar não para minha família, então isso seria uma forma de tirar o problema da frente. Só que aí a outra pessoa é uma pessoa de bem que não tem segundas intenções, ela pode se sentir ofendida e ficar contra a família de quem propôs essa história. Para mim seria fim de relacionamento, entendeu? Porque se eu tô com você, pelo menos na minha vida, nunca foi por bens, entendeu? Então, se você já tem essa atuação, né, esse pensamento, ou a tua família sobre o meu respeito, para mim acabou, não vamos nem seguir daqui para frente, entendeu? Então, Freud, mas olha só, por exemplo, isso eu não sabia, tá? Eu tive a oportunidade de prestar consultoria para uma determinada empresa que tinha restaurante lá. O que acontece? Os funcionários do restaurante, eu não sabia, eles precisam fazer exames, além de verminose e todas essas coisas, precisam fazer exame de HIV e tudo mais. Eu não sei se por conta de repente, eles cortam o dedo por conta de manusear o alimento e tudo mais. Então, assim, é uma exposição. Os próprios antecedentes criminais, quando uma empresa está contratando, dependendo da empresa, que ela solicita antecedentes criminais, é para que ela também possa se resguardar
em relação. Não é um grande indicador, porque de repente a pessoa pode estar com a ficha limpa, mas de repente a família dela está envolvida no crime. Sim. Você pega situações, isso eu vi com pessoas, assim, ó, só um parênteses aqui, que eu estava falando antes de gravar da desmistificação do processo terapêutico e tudo mais, que muitas vezes a gente tem preconceito e acha que só busca terapia, ou só busca olhar para situações que não estão bacanas quando a batata está muito assada, queimada já. Só que se a gente parar para pensar, que nem um mecânico, se a gente não cuida do nosso carro, ele não vai desenvolver o melhor que ele poderia se a gente não cuidasse dele. Se a gente compra alimentos que também não nutrem a gente, vai pipocar o tal do check-up, que pode dar muito ruim lá na frente. Existem, no meu entendimento, na minha percepção, 5 categorias que sabem tudo da nossa vida. As mídias sociais não sabem de nada, elas só sabem que a gente se maquiou, se arrumou, tudo mais, e tá bonito na tela, bota filtro ou não, tá? Mas assim, ó, terapeutas e psicólogos, médicos, porque eles estão vendo ali os exames. Você não pode maquiar não pode dizer para o laboratório, ó, mente para o meu médico, não fala tal coisa, porque é ele que tem acesso lá a todos os resultados. Os advogados, tudo bem que tem gente que mente para os advogados, mas assim, eles precisam saber toda a verdade para poder traçar uma defesa numa situação ali de um processo, seja lá o que for. Os gerentes de banco, porque eu estou vendo os carros bacanudos, eu estou vendo os relógios de marca das pessoas, mas eu não sei se essa pessoa está com dinheiro emprestado no banco, se ela está inadimplente, se o nome está negativado no Serasa. Os técnicos de informática, por quê? Eles veem as máquinas ali e os joguinhos, todos os aplicativos, as prioridades de consumo de tempo no mundo tecnológico. Então, todas essas tarefas, essas atividades de trabalho, sabem a real do que acontece com a pessoa, ao invés de tudo aquilo que a gente mostra nas redes sociais. Meu sogro chama de fuçabook, né? O Facebook. Então, uma coisa é o que eu mostro, outra coisa é qual é a real da situação. Aí, pergunta para os advogados o porquê será que apareceu uma história dessa de contrato de namoro. Pergunta para os terapeutas, para os psicólogos, para os médicos, quantos problemas conjugais geraram depressão, síndrome do pânico, quantas pessoas que se divorciaram por uma situação traumática, elas nunca mais quiseram se envolver com ninguém e preferiram, inclusive, bancar, ficarem sozinhos no Dia dos Namorados, que foi ontem, justamente por conta de todos os traumas de pessoas mal intencionadas, ou aquela história de, puxa vida, a pessoa tá com raiva porque a outra pessoa quis terminar o relacionamento e arrumou um jeito de se vingar, seja pela questão financeira, seja pela questão de não liberar o filho para visitar. Gente, tem situações, como eu falei, da tal da informação privilegiada, que assim, não faz sentido, no meu caso, né, a pessoa ir para terapia e sonegar informação. Às vezes a pessoa não conta, porque aquilo de fato está muito doído, muito excessivo de mexer naquele vespeiro. Mas a gente, pela própria configuração da nossa atividade de trabalho, a gente acaba sabendo de coisas que as pessoas não falam para os outros. Então, assim, situações do tipo guarda compartilhada, beleza. Só que, não. Então, os pais ficam a cada 15 dias ali, toda quarta-feira, e a cada 15 dias e tal, tudo bem. Aniversário da avó, que não é no final de semana, que é o do pai, não vai ficar com a avó. E aí, o que acontece? Quem é que perde, gente? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem já passou por uma situação dessa ou teve familiares que passaram por situações como essa, né? Eu não vou levantar, eu vou levantar as duas mãos aqui, de situações das minhas famílias, que aconteceram situações como essa, de a criança ser prejudicada por conta de estresse e briga dos pais. E aí, o que eu comentei da história do contrato do namoro, que eu soube recentemente, não era cliente, tá? Mas era uma situação que a ex-namorada do pai da moça que faleceu
foi pedir, depois de 2 anos, a união estável, pedindo para ela assinar que eles eram casados. Ela falou: você me desculpa, eu não vou assinar que o meu pai era casado depois dele estar morto. Aí o que ela estava pleiteando? Ela estava pleiteando a aposentadoria. Só que, ó o imbróglio, gente. E aí podem acontecer, assim como tem terapeutas do lado luz que contribuem para as pessoas e que dão o peixe e ensinam a pescar, ao invés de só gerar a dependência do não vou contribuir para a tua autonomia, para o teu empoderamento, porque eu sempre quero ter a receita do faturamento de teus atendimentos semanais por X anos da vida. Uhum. Tem Porque advogados também mal intencionados. eu penso nisso no fator terapeuta, pessoal. Não sei se alguém faz esse tipo de tratamento, né, com terapia, psicólogo e tudo mais, mas eu já pensei, eu falei, cara, se o terapeuta resolver o problema, eu não volto mais, né? Tipo um dentista, né? Você vai no dentista, cara, tô com um problema, ele resolveu, você não volta mais, né? Mas Então, a é o que você falou assim, função o é terapeuta essa, meu talvez Deus. tenha a estratégia de falar, cara, se eu resolver o problema, eu perdi o cliente, né? Então, vou Então, manter ele aqui, né? tem advogados também todas as profissões, gente, essa coisa do eu não resolvo de fato o problema para manter a recorrência do FII mensal. Aham. Só que o que acontece? A vida da pessoa também não anda porque ela está aprendendo o outro. Assim como num relacionamento afetivo que o relacionamento não tá bom, e aí a pessoa fica prendendo a outra porque, ai, não, agora eu não tenho saco mais de procurar essas histórias. Eu vejo isso no consultório. Os aplicativos, é tudo muito superficial, eu não tenho saco mais, é melhor ficar no morno, ao invés de fazer as DRs e de discutir a relação, para ter uma relação mais inteira. No mundo corporativo, não vou pedir para levantar a mão, obviamente, gente, mas quanta gente, tá, e faz que sim, e tem um monte de bruxismo, porque tem raiva e tem vontade de socar o chefe, o par de trabalho, o colaborador, mas fala assim: eu vou esperar. Aqui, ó, enfim, a mensagem que eu vi agora. Quantas pessoas, vou esperar me mandarem embora, ou eu vou criar uma situação para me mandarem embora porque eu quero seguro-desemprego. Então, infelizmente, voltando para a história do contrato de namoro, se isso foi feito, a minha sugestão qual é? É olhar o profundo, o que não está explícito, para daí lidar com aquilo. Eu sei que é desconfortável, porque, poxa vida, se a gente passa por uma situação de ser passível de desconfiança, a pessoa nem me conhece, já está com todas as luzes de alerta, mas, poxa vida, será que se eu mostrar que eu sou inocente, e se eu contar para a pessoa que é desconfortável, isso sim. Só que se isso for te tirar uma pulga atrás da orelha de você ficar desconfiado das minhas intenções, tá tudo certo. Teve uma empresa, por exemplo, que eu precisei assinar a tal da história da LGPD e tudo mais. No meu entendimento, é óbvio, óbvio que tudo aquilo que está sendo falado, assim, eu não sei se é porque eu sempre guardei segredo das minhas amiguinhas do colégio desde quando eu era pequena, essa coisa do sigilo e da confidencialidade. No meu entendimento, tá? Também não é para levantar polêmica aqui, das fofocas e tal. Se a pessoa me confidenciou alguma coisa, é direito da pessoa falar o que ela quiser para quem ela quiser, e não eu chegar e falar da vida do outro para uma outra pessoa. Então, assim, quando eu sou convocada, ou é uma ameaça, ou você assina a LGPD, ou você assina esse termo, que tudo aquilo das estratégias da empresa que você está tendo acesso justamente para poder contribuir com, seja o planejamento estratégico, seja as questões dos funcionários e tudo mais. Assine isso aqui para mim. As pessoas não conhecem a minha ficha corrida, os meus antecedentes criminais. Então, se eu estou tranquila e se eu sei que isso vai deixar a pessoa mais tranquila para esse namoro, porque um projeto com uma empresa não Sim. deixa de ser um namoro também. Uhum, sim, exato. Aham. Eu tiro as minhocas da cabeça Da pessoa, dessa aham, pessoa e e tá vivemos tudo bem. certo. Ó, sou inocente. É a mesma história lá que eu falei dos exames de sangue e tudo mais que os funcionários precisam fazer. Então, é chato? Sim.
Mas o ponto principal é como exterminar tudo isso. Se isso vai te tranquilizar, seguimos assim, eu assino o contrato e ponto final. Então, Boa. mas como exterminar tudo isso no meu entendimento? E no que eu sinto mesmo, é assim, como construirmos relações mais íntegras, mais autênticas, mais transparentes. E aí, que nem você falou da história da geração Z, existe uma coisa muito bacana da geração Z, que é a história da autenticidade e da verdade Isso. e do não se submeter. Exato, não aceito e tô indo embora. Como eu vi, assim, tem um caso que eu até compartilhei com alguns aqui, falou, pô, essa reunião tá muito chata, sabe? Eu deixei o depoimento, essa reunião tá muito chata e quitou. E fala assim, meu, que coragem. Não, não é, a reunião tá chata mesmo, entendeu? Tipo, só que ele teve a coragem de, tipo, declarar, essa reunião tá muito chata, levantou e saiu da sala, aí todo mundo ficou olhando, fala, cara, agora a reunião ficou legal, agora esquentou, né? Agora tá bom, porque tava chato mesmo. Então, mas qual que é a grande questão? Se eu rejeito, isso é outro vespeiro, gente, isso é tema para mais de hora, a tal do não pergunta que eu respondo, que eu vou começar a falar e não paro mais, me interrompa, por favor. Vou Se eu te estiver trazer falando mais muito. vezes aqui, Antonella. Não pergunta que eu respondo. Mas assim, olha só, tem uma coisa muito bacana desse vou embora e não vou me submeter a esse contexto? Tem. Só que qual é o contraponto disso? Se eu não exercito a minha paciência, a minha resiliência, o meu aprendizado de a serviço do que eu estou nesse contexto. Pega, por exemplo, todo mundo que participa do seu café. Os temas são aqueles que você sempre convida as pessoas, as matérias, as novidades da semana, pelo que eu entendi, highlights assim, contando coisas da Lenovo também. Só que, de repente, tem gente que pode estar falando assim, meu, que saco essa mulher falando de cabeça e de coração, eu quero falar de performance, de alta performance, produtividade e resultado. Uhum. O meu convite é, peraí, será que eu não tenho nada de novo, de diferente, ou até de mim mesmo? Lenovo está em Black Friday, cheguei agora. Será que não tem nada de novo de mim que eu possa descobrir de mim dessa reunião que está um saco? Porque o que acontece? Eu tiro o holofote do fora, eu passo a me investigar, eu, eu em terapia, eu analisando as minhas ações e reações, aí o meu universo interior ele super amplia, porque aí tudo de chato e de legal é como se eu tivesse mais repertório para falar, putz, esses assuntos no teu saco mesmo. Só que aí eu já não fico tomada, emputecida, enraivecida, porque o fora me desagradou. Uhum. E aí eu sinto que a geração Z, provavelmente, tá? Não é que seja sempre assim, mas eu sinto que provavelmente por verem pais estressados, putos da vida, que chegam em casa, dão o iPhone 25 pro filho, que eu sei que não existe ainda. Cala a boca aí, fica nos jogos e não me enche o saco porque eu tenho que trabalhar. Ou chegam espumando de raiva. E aquele bendito daquele dinheiro que vem com bônus, vem com o carro da empresa, um monte de coisa. A pessoa toma um monte de remédio, não consegue dormir, o olho não brilha. Uhum. O que eles entenderam? Meu Deus do céu, isso aqui deve ser um inferno. Então, passar por esse inferno, qualquer ameaça desse inferno, eu vou sair correndo, vou esbravejar e não quero brincar dessa brincadeira, mas nem que me paguem o Não dinheiro que quero for. isso para minha vida, é isso aí. Então, só que aí eu volto para as nossas relações com o trabalho. Se a gente passa, a maioria das pessoas passa mais horas do dia dedicadas para o trabalho, como é que seria fazer escolhas mais conscientes em relação ao trabalho? Putz, Antonella, mas eu não saio. Eu não sei se esse termo vocês conhecem, da gaiola de ouro e da algema de ouro. Vocês conhecem esse termo? Eu não. Repete, gaiola de ouro? Gaiola de ouro ou algema de ouro. Não, não conheço. Não sei se alguém aqui conhece, Alguém pessoal. conhece, gente, Já esse ouviram? termo? Não, Não. aqui. Não, também não. O que seria isso? Vamos Sim, lá, sim, vamos lá. eu Aí, conheço. alguém conhece. Quem que é que tá falando sim? Eu não vi aqui. É o na tela. Milton. Quando a pessoa fica aprisionada no ambiente de alto luxo, mas fica restrita. É que nem ser casada com um cara extremamente controlador, que a pessoa não pode sair, não pode se relacionar, não pode cuidar. É isso. É uma impressão antiga. Acho que é só velho que nem eu que sabe. Não, não fala assim, Milton. É pessoas com mais conhecimento. Eu não conheço, cara. Você pega, por exemplo, é Milton que falou? Milter.
Obrigada, Milter, pela contribuição. Você pega um passarinho que ele tá ali voando, cantarolando e tudo mais. E aí colocam ele numa gaiola de ouro, que é linda. Só que ele só pode voar dentro da bendita da gaiola. Porque ele tem a casa que a empresa pagou no Jardim Europa, que custa não sei quantos R$ 1.000 de aluguel. Os filhos estudam numa escola bilíngue, tem motorista. A esposa não, no caso de uma relação hétero, né? A esposa não precisa trabalhar porque ela cuida dos filhos e tudo mais, e precisa fazer jantares muito bacanos dos chiquetosos para os diretores da empresa. E aí, como que essa pessoa que veio de outro país ou veio de uma outra empresa, com toda essa infraestrutura, vai falar, vai jogar tudo pro ar e vai embora? Se de repente os filhos estão acostumados a jogar tênis no clube do lado de casa, tem toda uma infraestrutura que ele tem ali benesses gigantescas, só que ele está aprisionado àquele bendito daquele CNPJ. A algema de ouro também, a pessoa está aprisionada ao carro da empresa, a todas as situações de bônus, tipo assim, o salário é mais baixo, até por conta de questões contábeis da empresa, tudo mais, as jogadas de ter um salário menor e de repente uma super de uma bolada uma vez no ano. A pessoa se prende àquela bolada para quitar o financiamento do apartamento, para trocar de carro, para fazer uma viagem bacanuda, bam, bam, bam. Só que à custa de ter insônia, ter aqueles jogos ali do ha-ha-ha, falar para o chefe, kkk, né? Kkk para o chefe. 4 kk's. E para o happy hour que não queria ter ido. Não defender um projeto que acredita que vai ter muito resultado, porque as outras pessoas do grupo não estão concordando, aquelas politicagens mesmo. E aí o que acontece? Todo mundo vai perdendo potência. Aí você pega hoje, que é uma sexta-feira. Isso é um questionamento da minha rebeldia com causa, tá? Sextou, sextou, sextou. Aí tem o quintou agora, né? Então, quinta-feira a pessoa já começa a ficar feliz porque sexta é o último dia da semana, como se a pessoa estivesse indo para um abatedouro. Se fosse um boi indo para o abatedouro, porque, meu Deus, eu não aguento mais. Aí chega no domingo, a tal da síndrome do Fantástico, quem assiste televisão, né? Começa lá o Fantástico, ou começa a ficar às 6 da tarde, ai meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. A pessoa nem dorme direito, porque segunda-feira tem que começar a trabalhar. Sendo que a gente passa mais horas do nosso dia trabalhando, como é que seria ser um prazer contínuo a nossa contribuição no mundo, exercendo a função que a gente exerce, interagindo com as pessoas, ter uma outra lente para aquela situação, sabe? Antonella, pergunta, pessoal, não sei se vocês estão gostando aí, a gente está num bate-papo aqui, Por favor. mas assim, fazendo uma interpretação do que você está falando aí. Então, assim, se chega no domingo, como você falou, já tinha escutado essa da síndrome do Fantástico aí. Então, se chegar no domingo, né, que eu falo, pô, acabou meu final de semana, amanhã já tem que trabalhar, bater a síndrome do Fantástico, significa que eu estou com problema de trabalho, problema na minha vida. Recomendação é procure algo melhor, tipo, eu estou nessa gaiola. Como é que você vê isso, né? Porque eu conheço, né, várias pessoas. Tem um amigo meu, entendeu? Tem um amigo meu que chega no domingo, entendeu? Então, assim, o ponto seria exatamente esse. Você fala, pô, meu final de semana passou tão rápido. Eu não sei até mesmo como formar, né, para perguntar para você assim, não sei, pessoal, se vocês me entenderam, mas entra num ponto de falar, cara, se eu estou passando pela síndrome do Fantástico, eu não percebi que eu estava nessa gaiola e eu acho que eu preciso rever algumas coisas ou não, né? Não sei, o que você vê de tudo isso que eu falei, não sei. Pessoal, me ajudem aí, por favor. Gente, por favor, tá? Pode me interromper a qualquer Ó, momento. até o Rodrigo Deixa eu coloca tentar ali, ó. agregar aí um pouquinho. Por favor, Dani. Eu sou casado com uma psicóloga, então eu tenho esses tipos de conversa Aê, constantemente. Dani, boa! Assim, esses são assuntos muito importantes. Aquele negócio que eu vi alguns Freus do café da manhã do Freud atrás, aí que eu vi alguns absurdos falando, né, de terapia, é isso, gente. Qualquer Legal. indício disso que você está vendo, que sua vida não está legal, você tem que procurar uma terapia para conversar, para destrinchar
aquele sentimento seu, colocar para fora, você entender, colocar em perspectivas, para você tomar atitudes certas para mudar a sua vida, entendeu? Não existe resposta, as coisas não são fáceis, entendeu? Hoje eu estou no emprego que eu ganho, sei lá, 30% a menos, mas estou muito mais feliz do que eu estava no outro ganhando mais, entendeu? Uhum. É uma relação de que eu estou ganhando, entendeu? Pro lado psicológico, minha saúde física e Sim, mental. o monetário não tá a mesma coisa, mas eu ganhei Não vida, tá a né, mesma cara? coisa, eu Isso tô aí. me fudendo Sair da gaiola de monetariamente, ouro, mas eu né? tô Sei lá, muito né, cara? melhor em outros requisitos, entendeu? Sim. E tô mais feliz aí. Essas coisas têm que ser pensadas, entendeu? Então, terapia não é pra gente doida. Terapia é para quem tem problemas. E todo mundo tem problemas. É para ajudar a resolver, entendeu? É a forma que eu penso. Eu até vejo ali, a Gersi colocou, a síndrome do fantástico significa que a pessoa não está feliz no trabalho. É exatamente essa a pergunta, Gersi. Então, assim, se eu estou passando pela síndrome do fantástico, cara, eu não tinha parado para perceber que eu não estou feliz no meu trabalho, entendeu? Essa é a pergunta. Perfeito, Gersi ter colocado ali. Bock, por favor. Eu tenho uma dúvida ali para perguntar para a Antonella. Eu vejo muito profissionais de todas as áreas de alto desempenho que eles não usam a terapia para, tá me incomodando algo na minha vida, mas sim eles usam a terapia para aumentar a sua própria performance. Como é que funciona isso, Antonella? Tem alguma coisa que possa me dizer? Eu fico muito curioso isso, porque assim, isso quebra todo aquele paradigma que a gente fala, terapia é para quem tá com problema, terapia é para Tá louco, né, cara? Até É para louco, louco. né? Mas não, os caras lá, tipo, de alta performance, ganham salários absurdos, eles mantêm a terapia para se manter em alta performance, e não porque eles estão com problema. Como é que funcionaria isso? Cuidado Vamos para não lá. confundir terapia com coach, viu? Coach é problemático, viu? Coach é tudo fake. Calma, não, peraí. coach não. Eu tô falando, Agora esquentou, vamos, vamos lá. Peraí. Pessoal, nós vamos vender muitão não. essa semana. Essa sexta 13 vai ser demais, pessoal. Vamos lá. Não, eu quero... Ô, Antonella, eu quero a parte científica da coisa, tá? Vamos lá. Essa ó. sexta 13 eu quero no mínimo 13 pedidos de cada um. Joga o braço pra cima. Jogo pra... Posição de campeão. Vamos lá, todo mundo aqui, ó. Como chama o moço da esposa psicóloga? Daniel Chamon. Ô, Daniel, olha só, uma grande polêmica aqui. Eu também fiz formação de coaching, mas eu acabo não falando que eu sou coach também. A rebeldia Para não com manchar causa. o currículo. Não, é diferente. Né? Se você é formado em psicologia e fez um curso de coach, você é um profissional próprio para isso. Não aqueles carinha que fez qualquer curso de graduação aí na esquina e faz um curso de coach e agora ele quer virar coach. Não, esse daí é que é aberração, mas uma psicóloga que fez uma formação de coach, essa sim é um profissional própria para isso, entendeu? Um coach de verdade, né? Um profissional pronto para isso. Então, você quer ver? Olha só. Eu não sou formada em Eu vou perder o amigo, mas não vou perder a piada. Consertou bem, hein, Daniel? Mandou Não, bem. Repete que cortou aqui. O que ele falou? Ele falou que você mandou bem, você consertou bem. Valeu. Daniel, olha só. Ele trouxe. Peraí, deixa eu só trazer também a história do Freud, aí eu já vou alinhavar com tudo que veio à tona agora. Tem a Júlia aqui, Antonella. Desculpa, Júlia, acho que talvez tenha algo para completar e você já faz o resumão. Quer falar já e eu já faço o apanhado? Deixa eu ver, a Ju tá aqui. Tudo bem, gente? Aí, Ju, bom dia, tudo jóia? Tudo bem. Não, é só sobre a questão do domingo, uma coisa que eu queria colocar de uma experiência própria minha, eu sei que é meio que o momento. Eu estava num estágio há um ano, 2 atrás, e eu comecei a sentir realmente muita ansiedade, comecei a tomar remédio para ansiedade, 1 semana e pouquinho. E aí, durante o processo de tomar o remédio para ansiedade, eu cheguei à conclusão de que eu não estava ganhando o suficiente naquele estágio para pagar o remédio para ansiedade e as consequências disso. Uau. E a mudança foi interna, não foi externa. Eu parei de tomar o remédio de ansiedade e decidi que algumas coisas que estavam me incomodando naquele processo não eram problemas meus, eram problemas
dar instrução, eu não tinha quem me apoiasse ali no que eu estava fazendo, mas que simplesmente não valia a pena eu entrar num processo ansioso, mais do que o meu normal, por aquilo ali que eu estava fazendo, né? Mas eu também não deixei, e eu acho que a questão da gente ficar ansioso com o trabalho tem um pouco disso. Eu não deixei de ligar para o que eu estava fazendo, não era, agora tanto faz esse processo. Eu continuei levando a sério, mas levando a limitação assim, eu não tô sendo remunerado o suficiente para ficar maluca com isso aqui, para levar isso para minha casa depois do horário. E eu também não tenho como resolver todos os problemas da instituição no processo que eu estou fazendo. Eu gostaria que o resultado do que eu estou fazendo fosse muito melhor do que eu vou conseguir entregar, mas eu também não tenho suporte para isso. Então eu vou fazer meu máximo para relaxar e ficar, às vezes, repetindo para mim internamente isso aqui é o que dava para fazer com a saúde mental e os recursos que eu tenho disponível para entregar para a instituição. E se não for o suficiente, poxa vida, não vai ser o suficiente porque eu não tinha recurso para trabalhar com isso. E eu acho que, às vezes, um dos grandes problemas que a gente tem ao olhar é levar a responsabilidade toda para a gente e não conseguir pesar essa questão dos recursos que a gente tem, né? Do que é oferecido e de quanto a gente tem que se doar para os processos ou quanto que a gente tem que falar assim, bom, em alguns momentos, a cagada que der vai ser a cagada que dava para entregar e depois a gente vai ter que lidar com isso, mas eu não vou levar isso pro meu domingo de noite, né? Não vou levar isso para outro momento. Era só isso, gente. Obrigada. Boa, Júlia. Valeu, obrigado por compartilhar. Até vendo, tá chegando algumas coisas no chat ali. O Alisson até comentou: tem um amigo que diz que terapia é o treino de academia para o nosso cérebro. Antonella, é com você agora. E olha assim, pessoal, ainda tem um tempo que estava reservado para Antonella, mas está muito bom. Não sei, eu estou gostando. Por favor, pessoal, se vocês quiserem que dê uma pausa, a gente dá, mas vamos lá. Eu estou curtindo, acho legal e obrigado pela participação de vocês. Lari ali, Larissa, que está aí no nosso segundo café. Lari, tá gostando? Tá aí o nosso miau preto aí nessa sexta 13. Sim, Como é que gostando tá? muito. Tá curtindo, Tá Lari? ótimo, ele tá aqui participando, inclusive. Tá aqui. Tá trazendo sorte aqui pra gente. Pô, é isso aí. Antonella. Vamos lá, ó. Pegando o fio da meada do que o Freud falou, da história da gaiola de ouro e da síndrome do fantástico. Assim, uma coisa não necessariamente pode ter a ver com a outra, porque a pessoa pode sim estar numa situação de gaiola de ouro, que ela tem várias benesses da empresa financeiramente falando, ou o próprio status, a visibilidade que são considerados como ganhos para aquela pessoa, só que ela se sente aprisionada naquilo que ela faz, ou de repente ela precisa ir contra os valores dela em retribuição a tudo que ela recebe monetariamente de status e tudo mais. Isso é uma coisa que não necessariamente tem a ver com a síndrome do fantástico, porque essa angústia da pessoa ficar dentro da gaiola de ouro, isso pode acompanhar a pessoa 24 horas por dia, porque ela se sente presa mesmo numa situação que ela precisa performar, ela precisa colocar uma máscara ali representando a empresa e ela não compactua, não ressoa dentro do coração dela tudo aquilo que ela está tendo que fazer operacionalmente para ter essa troca, seja financeira, seja de status e tudo mais. Isso é uma coisa. A gaiola de ouro pode acontecer, a síndrome do fantástico pode acontecer em qualquer situação que a pessoa não se sinta feliz naquilo que ela entrega para a atividade que ela faz. Eu estou falando da síndrome do fantástico considerando que o trabalho seja durante os dias úteis da semana de segunda a sexta. Sim, sim. Uhum. Mas você pega, por exemplo, uma pessoa que está na faculdade que ela não quer estudar aquilo, família de engenheiros, e aí o caçula tem que fazer engenharia para continuar o legado da família, e aí ele começa a ter palpitação e batedeira no coração e um monte de coisa antes de voltar o segundo semestre das aulas, por exemplo. Ele está feliz da vida que agora já acabou o primeiro semestre e que só vão ter provas e tudo mais, porque ele não quer estar ali. A gente fala do Fantástico porque é um programa que acontece no domingo, mas todas as vezes que antecedem alguma coisa que eu não quero fazer, que o meu coração não vibra com aquilo, eu não me sinto confortável naquela roupa, naquela situação,
pode, independentemente do salário, como a Júlia falou, poxa, o antidepressivo não está compensando o que eu estou recebendo e tudo mais. Você pega, por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer estágio numa agência de publicidade, porque eu venho da administração de empresas, eu não sou psicóloga de formação. Eu fui fazer uma pós de psicologia transpessoal muito tempo depois, enfim, fui monitora dessa turma, dava aula para as outras turmas depois e tal, e aí fui fazendo as capacitações na área terapêutica, mas eu lembro de ter feito um estágio que o estacionamento que eu pagava lá perto da 9 de julho era mais caro do que aquilo que eu recebia de estágio. Só que qual era o meu benefício? Meu Deus do céu, não sei aqui quem conhece a Talent, do Júlio Ribeiro, que foi incorporada a outra agência, se eu não me engano. A porta aberta, a oportunidade que eu tive de passar por aqueles departamentos ali, me deu uma perspectiva de visão maravilhosa. O que eu pagava nos almoços da Rua Amauri ali, eu lembro que era muito, tipo assim, eu investi mesmo, né? Pagava estacionamento, pagava os almoços e o que eu recebia não cobria. Só que o presente e o aprendizado que eu tive, faculdade nenhuma, capacitação nenhuma me deu. Então, se o que a Júlia está falando não está pagando, provavelmente não é só o dinheiro do antidepressivo, mas a tal da carga, provavelmente essa empresa estava despejando em cima dela um monte de coisas que não eram compatíveis. E quantas empresas fazem isso? Elas despejam no funcionário, seja porque está tendo muito turnover, seja porque muita gente está espanando mesmo com burnout, com síndrome do pânico, com depressão, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Aí as pessoas vão embora, porque a alma delas, de alguma forma, o eu delas pega e fala, escuta, isso aqui está incompatível, não estou aqui para isso. Só que as empresas, elas estão, infelizmente, muitas empresas, naquilo que eu falei antes de começar a gravar, no curto caminho longo, ao invés do longo caminho curto. Porque as pessoas, as empresas não são máquinas de moer gente. E aí, se a pessoa está casando com a empresa, ela está entregando 8, 9, 10 horas do seu dia para aquela empresa, se não há recíproca, se não tem troca, se não tem crescimento, se não tem nutrição emocional, como que essa pessoa vai entregar o melhor dela? Ela pode entregar o mínimo necessário, porque ela está na gaiola de ouro, porque ela precisa pagar o plano de saúde para a mãe, precisa pagar o aluguel do pai, porque eles se separaram, e aí a pessoa se sente no dever de ajudar os pais e tudo mais, e ela sofrendo ali, não vai buscar outras coisas, não vai buscar abrir o próprio negócio e tudo mais. Mas o que acontece, gente? No fim das contas, né? Como chama o moço que falou da terapia para cuidar das emoções para ter melhor resultado? O moço que falou no vídeo. Eu acho que foi o Bock, não sei, acho que foi o Bock, alguém confirmou para mim, foi o Bock. Ali, tá chegando aí, tá sentando aí. Então, Tá chegando olha aí, só, vai. infelizmente, Bock, tem muita gente que ainda tem preconceito sim de fazer terapia. E aí, a própria história, né? Várias pessoas, por exemplo, tudo bem, tem a questão da privacidade e tudo mais, mas eu já tive clientes que atendiam pessoas estando na terapia, falando que estavam em sessões de coaching, porque é mais chique falar que está em sessão de coaching, porque o coaching pressupõe alta performance, metas e resultados. Só que, independentemente de falar para os outros que a pessoa está num processo de coaching ou que ela está em terapia, se eu paro para azeitar as minhas engrenagens, se eu fosse uma máquina, para que ela possa fluir com melhor desempenho, é igual colocar um combustível num posto idôneo. É igual colocar alimentos para dentro da gente que sejam saudáveis e que a gente. Você pega, por exemplo, é uma pergunta que eu faço, que eu nunca fiz, tá? Como raios, gente, também não vou pedir para levantar a mão. Uma pessoa consegue comer uma feijoada no meio de uma quarta-feira de trabalho e voltar para o trabalho com o mesmo desempenho, com a barriga cheia, comendo um monte de comida pesada. Volta mais feliz ainda. Hoje foi bom, hein? Então, mas assim, eu não sei se a pessoa está acostumada a comer comida mais pesada, mas se o rendimento, até do estado de atenção, não diminui.
Agora, você Sim. pega um sábado frio, High performance. meu Deus, você come uma feijoada e depois vai assistir uma Netflix, você não vai conseguir terminar o episódio da Netflix, provavelmente. Na hora que fizer o tantan, vai ser já. Então, assim, o que eu tô colocando para dentro de mim? Se eu tô colocando veneno através de, quer ver quais são os venenos? Venenos são invejas, competições, sentimentos de vingança, ficar brigando mentalmente com o outro, aí você sorri para o outro, mas quer mandar ele para ponte que partiu. Aí você sorri. Aí você tem bruxismo à noite. Como raio você vai conseguir ter o melhor desempenho no trabalho e na vida? Eu não como feijoada aí. Então, e na vida, se você está colocando para dentro de você ingredientes que não são saudáveis. Então, a terapia, sim, pode contribuir para melhor performance no trabalho. Mas qual é o pulo do gato aqui? A pessoa não é um ser só que tem um crachá, que tem um título bonito, bacanudo, que tem um cartão de visita, que tem o logo bonitão da empresa que ela trabalha. A pessoa, antes de ser uma excelente profissional de alta performance, ela é um indivíduo que tem várias áreas da vida que ela precisaria cuidar. Ah, Antonella, já sei. Você está falando então para todo mundo fazer terapia. Não necessariamente. Se a pessoa buscar olhar para ela, para aquilo que está de engrenagem engripada dentro dela, isso pode ser através de vídeos motivacionais. Tem vários documentários bacanas na Netflix que a pessoa pode assistir, que ela não vai pagar R$1 para aquilo. Ela pode fazer parte de grupos de estudo relacionados ao autoconhecimento, pode fazer cursos e vivências relacionados ao autoconhecimento, pode também estar em processo terapêutico e pode fazer coisas que ela considera como terapia. Jardinagem, cerâmica, curso de culinária, para desestressar. Então, se ela faz qualquer coisa para ela se cuidar, em última instância, ela está colocando combustível de melhor qualidade no veículo dela chamado corpo físico, para poder estar com a cabeça mais oxigenada, o coração mais leve e para que as ações dela possam estar mais inteiras. Aí que o Daniel falou do profissional capacitado, o meu bode, tá, gente? Minha rebeldia com causa mesmo. Eu parei de falar que eu sou coach, porque infelizmente tem pessoas, eu conheço gente e eu vejo clientes falando dos processos de coaching que fizeram, a pessoa faz o curso de um final de semana, sem ela ter estribuchado, que é uma palavra feia, sem a própria pessoa não ter passado pelo processo de coaching, aí ela sai canetando a vida do outro. Ela sai olhando, dizendo assim, conte-me sua situação, faça isso, faça aquilo outro, e a pessoa não é testemunho daquilo que a corda vocal dela fala. No processo na área terapêutica tem uma frase muito bonita que é assim, ó, a gente só pode levar o outro para onde a gente já foi de dentro da gente mesmo. Então, assim, eu posso estar aqui falando um monte de coisa muito bonita para vocês, tecnicamente falando, com palavras muito bem construídas, estratégicas e tudo mais. Só que se você estiver prestando atenção em você, no seu estado de presença, conversando a cabeça com o coração, com o seu corpo, você vai sentir que é tudo fake news. Que eu estou falando um monte de palavra técnica bonita, rebuscada, mas que eu não transpiro aquilo. Que de alguma forma, esse sorriso que eu estou fazendo é tudo, é tudo fake para mostrar e vender uma felicidade. E aí eu volto para o ponto da autenticidade nas relações. É lógico que isso já aconteceu comigo também, tá? Eu caí na ingenuidade, enfim, eu não sabia do Shark Tank, do mundo corporativo. Eu estava xoxa, eu tinha brigado com um namorado, eu cheguei xoxa lá e confidenciei para minha gerente que eu tinha brigado com meu namorado. Pois ela chegou e falou assim, porque isso diminuiu a sua performance. O que eu aprendi? Eu aprendi que não se pode falar de problema da vida pessoal no trabalho. Porque tudo que você fizer e disser poderá ser usado contra você. Aí outra coisa que eu aprendi com essa gerente, que foi uma professora para mim do que não fazer, né? Eu descobri que todas as ideias que eu falava para ela sentava na sala da diretora e pipipi, papapó, ficavam falando tudo mais. Muito bem. Eu descobri, depois de um tempo, porque a gente aprende a criar casca, né?
E peraí, mas essa ideia fui eu que dei. Aí ela falava que a ideia era dela. O que eu aprendi? Fica quieta e fala só com a diretora, nas reuniões de diretoria, para ela saber que a ideia era minha. E aí, pegando o gancho também do que a Júlia falou, em relação a essa questão de eu não estou aqui para isso, tudo mais. Isso eu ouvi de um cliente, gente, que eu não tinha, de fato, olhado para essa perspectiva. Ele pegou e falou assim, eu também tenho que entrevistar a empresa. Não é só a empresa que me entrevista. Então, peraí. E aí vem também a questão da geração Isso Z, eu tenho da visto até intolerância. nessas últimas entrevistas, que né, vamos dizer assim, ter a proposta de emprego e se não me engano, foi algum Gen Z, né, como você ia comentar agora, perguntando, mas o que a empresa tem para me oferecer? Né? Tipo, o que você tem para me dar? E colocando alguns pontos como benefício, né? De tipo, vale refeição, vale transporte. Não, isso não, entendeu? Isso para mim não é um ganho. Eu queria saber o quanto você tem para contribuir para mim, né? E até tem um ponto aqui, se permite, Antonella, né? Já interrompi, mas eu queria deixar até a bola para você, ó, que está aqui, né? Que eu ia fazer o gancho, ó, que o pessoal que está voltando para o escritório, pessoal, estão criando. Existe um fórum chamado Anti-Work no Reddit, né? Eu tô dentro do Reddit, tá lá uma rede social bem bacana, eu curto, tem muita coisa lá, principalmente fórum e tudo mais. E queimar pipoca no micro-ondas da empresa se torna a vingança do presencial, tá? Quem é obrigado a ir ao escritório já passou até a roubar petiscos da equipe para compensar a mudança forçada do regime. Então, olha aí, Antonella, o que você estava comentando. Então, discussões aí dentro do Reddit, eles colocam as práticas sugeridas para você executar na empresa, tá? Chega atrasado, sai mais cedo, nunca atende o telefone quando não se está no escritório, passar o maior tempo possível socializando no escritório, afinal, tá no escritório é para socializar, não é para trabalhar. Incomodar os chefes quando eles parecem ocupados, para você mostrar que você está trabalhando. Roubar. Então a matéria aqui é grande, tá, pessoal? Tá na Forbes também, eu mando para vocês os links. Roubar petiscos, refrigerantes e outros lanches oferecidos como cortesia. Aí vem aqui para a esquerda. Eu mantenho a minha geladeira em casa totalmente cheia com todas as bebidas do trabalho. Se os acionistas estão tirando minhas recompensas, no mínimo vou levar para casa 3 Gatorades e alguns salgadinhos. Então isso aqui, pessoal, um texto lá, tá na matéria, eu mando para vocês ver. Isso aqui é uma empresa americana, né, que fornece esse tipo de coisa, e a pessoa, tipo, tá sabotando a empresa, entendeu? Então tá aí, Antonella, só fiz que eu ia falar disso com você um pouquinho mais para frente, mas tá aí, pessoal. Então existe um grupo chamado Anti-Work, né, anti-trabalho, numa tradução livre ali, onde o pessoal que tá indo pro escritório estão meio sabotando, e teve até um caso aqui no Brasil, Daniel Chamon, eu não sei se foi em Minas, mas eu falo de casos BR, que teve, se não me engano, acho que a pessoa foi até presa, tá? Eu pesquiso aqui e já mando para vocês. Roubo de marmita, tá? E aí flagraram a pessoa roubando a marmita, sabe? Abriu a geladeira e comeu a marmita do coleguinha, chamou a polícia, fez a denúncia e foi preso, não importa, mas roubou a marmita, é roubo. Foi classificado como roubo, roubou a marmita, podia ter roubado R$1, é roubo, mas roubou a marmita do amiguinho no escritório, isso deu um problemaço. Eu acho que foi em BH, vou dar uma olhada aqui, Dani, já te manda aí. Então, eu já ouvi muito essa história mas de roubar a carne, abre a marmita da pessoa, rouba a carne e depois pegar fecha, a mistura, sabe? Né, cara? Eu vi, então assim, esse eu falei, caramba, e a amiga de trabalho viu, tal, chamou a polícia teve que atuar, porque foi um roubo, entendeu? Roubou a minha marmita, mas era a minha marmita. Então fica tudo isso, acho que em xeque aí, né, Antonella? Eu vou pesquisar enquanto isso, enquanto você fala aí. Quer ver outra coisa, gente? Tem uma frase horrorosa. Que se vocês puderem só lembrar dessa frase que eu vou falar agora, eu já vou sentir, meu Deus do céu, muito obrigada de ter tido a oportunidade de ser útil para essas 108 pessoas, 107, né, além de mim, que estão online agora. Vingança é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Vou repetir. Vingança é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Porque aí qualquer coisa, qualquer resposta de e-mail. Eu já vi gente, por exemplo, pé da vida, porque é cargo de confiança, tudo mais,
responder o WhatsApp às 8 da noite, porque tem medo de não responder o chefe ou para parecer produtiva e tudo mais, só que com uma raiva, tipo assim, aquela pessoa não estava ali no estado de presença, estando ali. Aí é o Bock, né, que falou da questão da produtividade e da alta performance, né? Isso. Você pega, por exemplo, a história da paçoquita. No outro café, que foi em fevereiro que a gente falou da paçoquita, esse teste eu fiz com um cliente, gente. Eu tenho paçoquita no consultório como um conforto emocional, assim, porque dificilmente, ó, não cabe nessa mão, tá? Tá aqui a paçoquita. Ó, não cabe nessa mão, gente, cheia, tá? Olha lá, o Nesses Fabião 20 também com a anos, paçoquita dele. ó, nesses 20 anos de consultório, não cabe nessa mão as pessoas que me procuraram, porque a vida estava muito boa e elas só queriam ouvir mais de uma outra perspectiva diferente e que linha terapêutica eu seguia. Eu sou terapeuta integrativa, mas assim, Antonella, quero ouvir um pouco mais de você. Já faço terapia há muito tempo, tá? O que você pode me falar para eu melhorar mais ainda? Essas foram 2 moças, pelo que eu me lembre, tá? Mais emblemático. E eram 2 artistas. Então, assim, alma de artista, eu chamo de alma de artista, pessoas muito provavelmente que já se trabalham há muito tempo, sentimentos e emoções, olham para si, no caso delas, né? E aí foi um processo breve, porque eu compartilhei questões ali pontuais, no sentido de ajudar a azeitar mais as engrenagens, e a vida seguiu. Só que a maioria das pessoas só busca quando a batata está assando. É igual manutenção preventiva de trocar o óleo do carro, ao invés de só ir no mecânico quando está fazendo barulho. Ou médico mesmo. Não, peraí. Check-up geral anual? De o quê? Eu só vou fazer exame quando eu tiver algum indicador. Então, é uma cultura também de, putz, eu só vou, assim, eu só vou cuidar quando estou com um indício de que alguma coisa está pipocando. Só vou mostrar que eu estou produtivo quando eu estou ouvindo na Rádio Peão que vai ter uma demissão em massa ali. Aí eu respondo e-mail mais tarde. Coisas feias, tá, gente? Que eu sei que existem, mas ninguém me contou. Eu programo o e-mail para disparar às 7h04 da manhã, porque aí o meu chefe vai ver que eu estou logado, estou plugado ali na tomada desde cedo. Aí eu fico lá no sistema interno da empresa, eu chego de pijama ainda no home office, ligo lá o tal do negócio e vou fazer outra coisa, mas eu mostro que eu estou logado para a pessoa ver que eu estou online. Vingança é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Aí o que acontece? A primeira pessoa que perde performance sou eu, porque eu não vou estar inteiro ali em qualquer situação. Aí volta para a paçoquita, que tá, assim, eu sempre ofereço no sentido de conforto emocional. Só que aquele cliente, para quem já ouviu essa história, me perdoa se eu estou sendo repetitiva, mas é para as outras pessoas que não ouviram. Eu convidei ele a cronometrar quanto tempo eu levava para comer uma paçoquita, e aí quanto tempo ele levou para comer a paçoquita dele, e eu entreguei 7 paçoquitas para ele fazer o exercício de comer uma por semana, uma por dia, contando o tempo até a semana seguinte, para trabalhar o que com ele? Estado de presença. Então, assim, se eu estou aqui, eu não estou aqui, a minha energia está em qualquer lugar, a minha cabeça está em qualquer lugar, meu coração está em qualquer lugar, como que eu vou poder ter alta performance e atingir metas e resultados da forma como eu poderia se eu tivesse 100%? Esses caras que o Bock falou da questão da terapia para lidar melhor com o trabalho, provavelmente eles devem trabalhar bastante a questão da inteligência emocional, que é ter o molejo, é ter flexibilidade na vida para poder lidar com as chapuletadas e chacoalhadas que a vida convida a gente a ter. Eu fiz acabei de fazer, vou postando, né? Acabei de fazer uma série de vídeos que eu vou postar lá no canal da Integrativa Sinergia no YouTube, de terapeuta na terapia. Porque tem gente que acha que só porque a pessoa foi para o lado do mundo das terapias, do autoconhecimento, que não tem problema não ter abacaxi azedo. Só que é justamente essa visão não é uma visão real, porque todos nós, seres humanos, temos desafios.
A questão é o que eu faço com o desafio. E se eu tenho mais repertório, que nem restaurante, gente, não precisa ir muito longe. Também não vou falar para as pessoas se manifestarem aqui. Quantas pessoas não têm a disponibilidade interna de experimentar sabores diferentes? E sempre no restaurante pedem as mesmas coisas. Não colocam o feijão em cima do arroz ao invés do arroz em cima do feijão, por conta do hábito, do conhecido, para ter o controle na mão das coisas. Aí a pessoa vai experimentar alguma outra coisa, ou veio errado o prato, e aí a pessoa fala: não, isso aqui eu não como. Eu não estou dizendo a gente se machucar comendo coisas que não gostaria, mas o quanto eu me permito experiências diferentes. Aí, se eu não tenho um repertório pessoal de ter experimentado situações de tristeza, de dor, de abandono, de complexo de inferioridade, de arrogância, a história, né? A gente só pode levar o outro até onde a gente já foi da gente mesmo. Pega uma pessoa que faz uma formação de terapeuta mesmo. Seja terapeuta, em um final de semana você faz um curso de capacitação, aí vendem lá. A especialização internacional, se você quiser, você paga mais não sei quanto, que você nem sabe se aquele endereço lá fora existe. Do coaching também, tá? Certificação internacional que o coach, você vai ser coach internacional. Você não sabe se o escritório é virtual ou se é real, mas é um adesivo dourado lá que você bota lá no certificado. A pessoa passou pelos processos dela, ela lidou com todas as dificuldades e aquela coisa de assim, puxa vida, tal coisa na minha vida, eu ainda estou patinando, eu nado e estou com a sensação de morrer na praia. O que raio deve estar acontecendo que eu não consigo destrinchar aquilo? Então, uma pessoa, independentemente dos recursos que ela use, técnicos, terapêuticos, para se olhar. Se ela se olha e busca ela conhecer o universo interior dela, o fruto disso é que ela vai ser uma pessoa mais inteira, com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, com o chefe, com o subordinado, com o par de trabalho, com o manobrista que pega o carro dela no estacionamento que ela vai parar o carro, com o feirante quando ela vai pedir, sei lá, uma dúzia de laranjas para poder levar para casa, ou no supermercado, para o caixa do supermercado. Ela vai estar mais inteira para tudo. E quem é que ganha em primeiro lugar? A própria pessoa. Porque quando ela chega no final do dia, ela não tem muito provavelmente aquela sensação de esgotamento, de estar definhando como uma manga chupada, que uma uva passa, né? Que se sente exaurida por ela não ter ficado inteira, ela com ela mesma, ao longo de todo o dia, apesar dos desafios. Então, não sei se eu respondi todas as considerações, mas sim, a melhor forma de ter produtividade e alta performance é estar em estado de presença. É poder estar. A cabeça vai pirar e vai surtar, porque tem várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Aí a tecla do computador, tec, 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 eu preciso responder, eu preciso responder. E aí a pessoa está aqui e está lá. Ela não está aqui. Aí a energia dela vai a rodo, tipo uma torneira que fica aberta, que a conta vai ser gigantesca, porque ela nem usufruiu daquela água daquela torneira. Sim. E uma última coisa só importantíssima para falar em relação à tal da crise, né, da geração Z e das pessoas assim que suportam muitas coisas. Um contraponto que eu vejo, que nem eu falei das profissões que a gente tem acesso a informações que as pessoas não têm. É muito nobre essa intolerância e esse não se submeter. Só que se eu construo, e daí eu não é se submeter a coisas que não fazem sentido, mas se eu tenho a intolerância de não ter resiliência de lidar com as situações chatas, eu perco o repertório, eu deixo de aprender coisas com as pessoas e com os contextos. E se eu simplesmente saio andando, quanta gente eu já vi não passar dos 3 meses de experiência, ou não passar de uma semana no trabalho, porque recebeu um feedback do chefe, que pegou e falou: vou embora, vou sair daqui. Só que uma extrema dificuldade assim, de lidar com os desafios.
Eu me pergunto daqui 20 anos como vai estar o equilíbrio emocional dessas pessoas se não existe musculatura de frustração, de lidar com frustrações. Não é ser uma pessoa frustrada e resignada, mas lidar com frustrações, porque cada chapuletada que a gente toma da vida, se a gente tem um olhar proativo, a serviço do que a vida está me trazendo esse abacaxi azedo, eu tenho mais estrutura. Eu não estou construindo um castelo de cartas que qualquer vendaval já derruba. Aí eu vou com momento confessionário. Qual é a minha fábula preferida da infância, gente? 3 porquinhos. Pega o porquinho que queria brincar rápido e ter aquela satisfação rápida, aquela história das telas, né? Do benefício imediato, da dopamina rápida, de ter a sensação de prazer ali, até comendo um doce mesmo, que é muito mais a sensação de gostoso do que comer uma salada. Só que no longo prazo, qual é o resultado que eu vou colher? Então, se eu frito o peixe e olho o gato, conclusão da história, se eu mesclo momentos na minha vida de lidar sim com adversidades para criar músculo, para não me deixar levar por qualquer vendaval e coisa externa que aconteceu que me deixou fora do eixo, com a busca do sentido da minha vida, daquilo que vai me deixar feliz. Eu posso sim estar num emprego que eu não estou feliz, mas se eu parar para observar as oportunidades que eu tenho de aprender de mim, antes de ter um chilique e falar, vou embora daqui, ou vou criar uma situação para ser mandado embora para ter a multa rescisória, eu vou estar mais inteiro comigo, apesar do trabalho estar chatonildo e desconfortável. E aí as escolhas vão ser mais conscientes, tanto das empresas escolherem, não por desespero, porque está tendo debandada de um monte de gente indo embora, e não fazendo o processo seletivo, vendo se vai dar match mesmo aquela pessoa para poder contribuir com os valores da empresa, quanto a pessoa desesperada porque precisa ter um plano de saúde pago pela empresa, entra na empresa e já vai buscando lá outros trabalhos, então ela está, mas não está. Já começou o dia perdendo energia com a torneira aberta e a energia indo a rodo. Ao invés de segurar a onda e falar, peraí, qual é o setor, o segmento, a atividade de trabalho que eu vou sentir que eu vou poder estar mais inteiro para entregar o melhor de mim para o mundo? E isso envolve o autoconhecimento, independentemente do que a gente faça nesse sentido, para fazer o longo caminho curto, ao invés do curto caminho longo. E uma outra coisa também, gente, rebeldia com causa, tá? Porque eu sou cliente de terapia, tá? A gente sente quando a pessoa, de fato, quer entregar o peixe e ensinar o outro a pescar, seja um terapeuta, seja um coach, seja um professor que está dando um curso X, para que a própria pessoa possa pegar essas engrenagens e esses highlights, assim, esses inputs e sair andando. Ah, mas aí o terapeuta vai perder o cliente, o médico vai perder o paciente? Então, só que não, porque se a pessoa cria um elo de confiança com aquela pessoa, e se existe uma vontade legítima de compartilhar, ela mesma vai estar recebendo. E isso não necessariamente envolve só resultado financeiro. O que eu estou ganhando aqui, gente? Eu estou tendo a oportunidade. Agora, que eu não vou dormir agora, mas na hora que eu for deitar minha cabeça no travesseiro, e sou eu e Deus ali, eu e aquilo que eu sinto que é mais sagrado, é lógico que eu também preciso pagar boletos e condomínio e tudo mais, pagar esse óculos aqui, que eu ainda estou pagando ele, que é multifocal, que eu falei, ai meu Deus, a idade chegou, e estou pagando as parcelas e tudo mais, que a parcela do cartão dessa fatura aqui vence hoje, inclusive, mas assim, eu sei o que eu vou sentir no meu coração quando eu deitar a cabeça no travesseiro para falar, meu Deus, eu tive pelo menos a oportunidade de falar com mais de 100 pessoas, de colocar uma pulguinha atrás da orelha, para elas olharem para a questão da vingança, é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Aí, de repente, vem a vida e me dá um presentão, uma oportunidade bacana de também receber um presente da vida, que isso não é só... It's not about the money, a música da Katy Perry, né?
não é tudo só sobre dinheiro. Que presentes a gente recebe da vida quando a gente entrega o nosso tudo para qualquer situação, ao invés de ficar pegando salgadinho e fazendo sabotagem para lascar a vida do outro, porque a gente não está feliz naquela relação, seja de casamento, seja de grupo de amigos, seja de ambiente de trabalho. Voltamos Então, ao contrato, né? Até pegando, Antonélia, a Bruma. Bru, tá por aí? Bruma? Eu tô. Tá aqui de mãozinha Oi, levantada aqui. Fala aí. tô. Eu tenho, acho que algumas experiências, né? Enfim, eu acho que é interessante. Sobre o não que a Antonella falou, tem um vídeo da Gabriela Prioli que, assim, quando eu ouvi aqui, sabe aquela que faz boom na tua cabeça? Fez boom na minha cabeça. Ela diz o seguinte, que por que a gente fala assim, de forma inconsciente? Quando eu digo sim para tudo, eu nunca sou responsável por nada. Então eu vou dar um exemplo. O Frois me chamou para ir almoçar aqui no shopping, aqui perto da empresa. E eu não queria ir. Mas o Frois insistiu tanto e eu não quis dizer não pro Frois. E aí eu vou. E aí eu tropeço na rua e quebro a perna. De forma inconsciente, eu não sou culpada por isso. O culpado é o Frois. Eu não me sinto responsável. Agora, quando eu digo não, todo o bônus e o ônus do que acontece em cima do meu não, ele é de responsabilidade minha. Então, por isso, na maioria das vezes, a gente tem uma grande dificuldade em falar não. Porque o não, ele é de nossa total responsabilidade. O sim, não. O sim, você está aceitando, você está concedendo. E aí, conceder, e novamente, nada disso é consciente, né? Não passa pelo racional. Isso está, enfim, dentro da gente de alguma forma. E, óbvio, né? Terapia lida com isso. Mas sobre o que... Então, esse é um ponto que eu, depois que eu entendi isso, se tornou muito mais fácil para mim dizer não para as pessoas. Não ciente de que eu vou trazer para mim a responsabilidade do meu não. Seja no caso do trabalho, então, ao dizer não, por exemplo, para uma solicitação de uma gestão, eu tenho que estar ciente do risco que eu corro em cima disso, bem como eu também tenho que estar ciente que, ao dizer não, eu estou priorizando o que eu já tenho de atividade. E essas atividades precisam ser bem feitas, bem executadas. Agora, se eu digo sim para todas as atividades, além de chegar num ponto de exaustão que qualquer um chegaria se você diz sim para tudo, né? Todas as atividades tendem a ser feitas de forma sem excelência. É impossível que qualquer ser humano diga sim para tudo e faça tudo com excelência. Humanamente é impossível. E aí, vou falar da minha experiência, isso leva a gente a adoecer, né? Eu já compartilhei com o Freud, já compartilhei em outros momentos, tive burnout, do tipo, estou num carro e quero que o carro capote para eu não chegar no meu trabalho. Mas, ontem, né, e aí depois de, enfim, exatamente ontem, completou 2 anos da minha carta de demissão, e pela primeira vez não foi uma data que eu fiquei, de alguma forma, sentida ou triste, porque, né, a gente toma decisões e a vida caminha, mas no sentido de que, na tristeza não pela mudança, mas no meu caso, pelo tempo que eu levei para reconhecer que eu precisava mudar, né? Foram 7 anos, não foram 7 dias que eu levei para entender que eu precisava dessa mudança. E aí, esse peso sempre foi algo que não só na data me impactava, mas me impactava no meu cotidiano. E ao notar que, ok, ontem essa data não foi pesada, eu consigo entender que o meu processo aconteceu, né? Então, assim, foi um dia legal, eu terminei o dia pessoalmente, né, na igreja, enfim, mas não por isso eu terminei o dia da igreja, porque eu estava numa campanha de oração que não tinha nada a ver com trabalho, nada a ver com nada disso, mas, né, estava ali na igreja tentando conseguir que o Senhor interceda pela minha vida matrimonial, que não está acontecendo, mas assim, então assim, exato. Então, mas assim, eu estava num momento muito meu, muito individual, muito tranquilo, muito feliz. E aí a gente entende que o processo aconteceu. Antes desse processo acontecer, a tendência é que a gente também vá, até por conta das nossas próprias feridas, ferindo o outro, né? E também
não caminhando do jeito que a gente mesmo espera que caminhe. Então, acho que também tem essa questão com a terapia, que a Antonella falou da necessidade né, de se olhar e de praticar a terapia, tem muito a ver com isso também, né? Com você entender que quanto mais. E aí nem sempre as feridas são machucados, às vezes são situações que a gente ainda não aprendeu a lidar, mas a gente faz isso com o outro também. E aí a gente vai perpetuando uma coisa que aí entra o que a gente sempre critica da geração Z, né? Ah, não, beleza, tá ruim, eu vou embora. Mas isso neles talvez seja a decisão mais saudável, né? A gente, a minha geração tende a ficar, tá doendo, tá cortando minha mão, mas eu tô lá agarrada na corda. E tá cortando minha circulação e eu tô lá agarrada na corda. Então, entender esse processo, entender que às vezes o soltar é a coisa mais saudável se fazer, novamente, é um processo, né? Não acontece assim, porque, acordei hoje e pronto. Tá tudo mágico, tá tudo resolvido. É o que eu tenho visto cada vez mais, Bruma, como você comentou, dos Gen Z. A Angélica, não sei se a Angélica você está aí, né? E a Angélica comentou muito sobre isso, e eu tenho visto, como eu falei, cada vez mais reportagens comentando sobre os Gen Z tinham razão, os Gen Z tinham razão. E é sempre nessas linhas comportamental, sabe? De tipo, não suportar, não aceitar, e você começa a rever que fala, cara, o que eles estão fazendo, estão se rebelando no modo da maioria ver, fala, cara, eles estão repletos de razões, entendeu? A Angélica tá ali, ó, mostrou. Oi, Angélica, bom dia. Então tá aí, Angélica, você que sempre comenta, não sei se você tá com o Mickey, como cada vez mais eu vejo. A Angélica é a nossa genzinha, né? Todo mundo acho que já conhece ela aí. Então tá aí, pessoal. Olha, meu Deus, isso que a Bruma falou. Ai, como é que eu vou falar rapidamente tudo que ela trouxe? Ó, highlights. Bruma, muito agradecida pela partilha e quero deixar assim coisas importantes para vocês, inspirada no que a Bruma falou. Quando a gente está inteiro para uma situação e a gente fala não para o outro, sendo inteiro com o outro, é o melhor que a gente pode dar. Porque se você vai almoçar com o Freud não querendo almoçar com o Freud, isso não deixa de ser uma não presença e uma não entrega 100% ali para aquele momento poder ser um almoço muito legal. Então, o estado de presença, ele economiza muita energia. E vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, é só testar e ver se faz sentido, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que é uma palavra mágica, mágica, se vocês puderem lembrar da frase da vingança e da palavra mágica, quem lembra das aulas de português do colégio, vai lembrar que é um advérbio de tempo circunstancial, chamado ainda. Então, assim, que a Bruma comentou da questão do casamento, ainda não está do jeito que ela gostaria. Eu ainda não consigo falar não. Eu ainda estou num trabalho que não está me nutrindo. Eu ainda não sei lidar com essa situação. Porque, gente, ninguém é tonto. É lógico que a gente tem... precisaria de mais tempo para falar tudo isso, mas só para dar os highlights, assim. Ninguém é tonto de poder entregar mais e entregar menos. A gente só entrega aquilo que a gente consegue entregar no momento presente. Então, não importa que foram 7 anos, porque a vida não parou nesses 7 anos. O que acontece é que a gente vai fritando peixe olhando o gato. E tem coisa que demanda mais falar e resolver e lidar e encarar do que algumas outras coisas. Então, a gente pode ir fazendo aquilo que dá a cada momento. Então, o ainda também é muito importante, fica como convite de observação, ainda não consegui me posicionar, ainda não tenho alguma coisa, mas a partir do momento que eu começo a ter um compromisso comigo nessa estrada do autoconhecimento, inevitável. Gente, outra frase clássica minha que é assim, ó, árvore de manga não dá laranja. Isso é óbvio. Só que como é que eu vou saber? Tem outra frase clássica, essa era da minha mãe. Quem semeia vento colhe tempestade. O que eu estou plantando e o que eu vou colher? Só que nos sentimentos e nas emoções e nos comportamentos, a gente não está vendo aquela semente de manga, aquela semente de maçã, para depois de tanto tempo ver aquela árvore. Então, o que eu estou plantando? E uma outra coisa que a Bruma falou bem interessante, assim, ó, provavelmente ela foi diluindo
o peso emocional daquela bendita daquela data. E os processos, o tempo, ele também é um grande aliado para que a gente possa ir pagando os boletos que a gente emocionais, que a gente ainda não dá conta de pagar. Se a gente coloca atenção naqueles boletos. Você pega, falando de datas, dia 11 de junho, também fazendo uma ponte com a história da tal da sexta-feira 13 e tal. 11 de junho, para mim, o que significa? Para mim, 11 de junho. Desde 2007, no dia 11 de junho de 2007, eu tomei a decisão de ir para o meu consultório próprio. Então, antes de ontem, fez 18 anos que eu estou no mesmo espaço físico, mesmo com pandemia, atendendo online, no consultório e tal, faz 18 anos. Então, assim, a cor da parede mudou, decorações mudaram e tudo mais. Mas como é que é a gente reverenciar também o nosso processo e o que significam as datas? Por exemplo, dia 12, teve gente que ficou muito triste por ter acabado um relacionamento e tudo mais. Mas como é que seria a gente, mesmo lidando com aquilo que é desconfortável, se auto-perceber e poder lidar com aquilo? Momento confessionário também. Teve um ano do Dia dos Namorados que eu e mais 3 amigas, a gente estava super triste, querendo muito namorar. Nós fizemos uma festa de amigo secreto. E aí a gente fez sorteio de presentes e fizemos um fundi que estava muito frio. Foi uma delícia, porque a gente lidou com aquela situação de carência, de estar tristes e xoxas, contando coisas e dando risada e tudo mais. E foi um dia que o mundo estava comemorando o Dia dos Namorados e a gente estava fazendo um amigo secreto. Então, o que eu faço com aquilo que a vida me trouxe? E hoje, sexta-feira 13, assim, tem muita gente que fala, meu Deus, é dia de azar e tudo mais. Peraí, podem ter interferências externas que podem bagunçar o meu coreto, vamos dizer assim. Mas o que está no meu poder de ação que eu posso transformar aquele dia para ser um dia menos penoso, menos pesado? Hoje, para mim, o que é 13 de junho? A minha mãe estaria completando 87 anos hoje. Ela faleceu há 10 anos. E aí, quando o Freud falou assim, dia 13 de junho ou dia 4 de julho, interessantes as datas. Eu falei, não, eu acho que dá um bom caldo falar do 13, a questão da superstição, o que a gente faz independentemente do contexto externo, mas era o aniversário de mama. Dia 4, minha mãe faleceu dia 3 de julho, de 10 anos atrás. Então eu falei, nossa, que história é essa? Que interessante. Então, Olha assim, isso. e hoje é dia de Santo Antônio. Na Itália, eles comemoram muito o dia do santo, né? Como dia. Então, Antonella também tem a ver, né? Minhas primas já mandaram mensagem para mim e tal. Mas a grande questão é assim: o que eu faço apesar disso? Eu posso ficar triste se o luto Podia ser ainda... um dia horrível hoje, né? Assim, ó, a Bruma, se ela passou o dia e beleza, quer dizer que não tem, provavelmente, tá? Que não tem carga emocional, emotiva ainda naquela situação. Se eu já fiquei triste em 13 de junho, puxa vida, que saudade da minha mãe e tudo mais. Mas assim, se hoje eu fui, nossa, que legal, eu vou poder falar com tanta gente no dia do aniversário da minha mãe e vou poder compartilhar com o mundo o legado que essa pessoa trouxe para minha vida, de sorriso aberto, de gargalhada alta, de generosidade, que ela dava risada, a boca abria, ela mostrava os dentes, assim, sabe? De gargalhada alta, do brilho nos olhos, do carinho sempre que ela teve com as pessoas, é uma forma de a herança que eu recebi, eu poder compartilhar e honrar essa pessoa que foi a minha primeira moradia. Porque a nossa primeira moradia não é casa ou apartamento, é o útero da nossa mãe, né? Então, puxa vida, como seria... Não foram todos os 13 de junho, até quando ela estava doente, porque ela teve Alzheimer muitos anos, eu ficava xoxa, porque eu falava, eu não posso comprar um presente para minha mãe, porque ela não vai estar consciente ali, ela não vai perceber, sabe? Eu sempre ia ou almoçar lá na casa dos meus pais, ou passava de tarde para dar um beijinho nela.
mas assim, eu via que nos olhos ela reconhecia, mas não tinha aquela coisa do, ai, filha, sei lá, aquele contato mesmo, né? Porque ela já estava se esvaindo. Então eram dias tristes para mim, mas eu sentia que eu tinha que ver minha mãe, independentemente disso, ela nem sabia que era aniversário dela. Só que tempo passou, eu na terapia, eu olhando para as minhas dores, né? Até momento confessionário, mais um, gente, só para trazer para vocês a vida real como ela é. Eu namorava um outro moço antes do meu marido, a tia dele era muito querida. Beleza. E eu nessa história da mãe com Alzheimer e tudo mais, tal. Ela chega para mim na sala de TV da casa que a gente estava na casa dela, assistindo televisão, ela fala assim: filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu comecei a chorar na casa da tia do meu ex-namorado. Porque há muitos anos eu não ouvia uma mulher me chamar de filha, que a minha mãe já não estava falando mais. Então, como é que assim, a gente ser autêntico com a gente e perceber aquilo que dói e lidar com aquilo que dói? Obviamente, tem situações que a gente toma as trauletadas da vida que você não pode sair chorando ou xingando o outro, esbravejando, porque pode dar muito ruim no ambiente de trabalho, as puxadas de tapete e tudo mais. Mas como é que seria a gente ficar com aquilo e falar, putz, aquilo não me desceu bem? O que que eu vou fazer como válvula de descompressão para digerir aquilo? Ô, linda, quem foi que falou o rapidinho do que eu li? Assim, o maior legado que eu posso, a maior herança que eu posso compartilhar é do que da minha mãe vive dentro de mim. Só que isso, gente, quanta coisa precisou diluir de tristezas e dores e xoxamentos. O próprio Dia das Mães mesmo, né? Tipo assim, eu nem sei o que é. Tudo bem, é minha sogra, a gente compra presente para minha sogra, mas comprar presente para a mãe no Dia das Mães e no dia do aniversário é uma coisa que no meu repertório faz muitos anos que não existe, mas não é mais doído, como já foi um dia. Então, como é que seria para a gente ter, de novo, trazendo aquela história que o Bock falou, trazer mais alta performance, mais resultado, mais desempenho na vida. Como é que é olhar para aquilo que é invisível na gente e que a gente, nos indicadores, né? Mas a gente sabe aquilo que dói. Como é que é devagarzinho e fritando peixe olhando gato e buscando sair dessa história e desses desconfortos que eu falei lá da série de vídeos lá que eu postei do terapeuta na terapia. Como foram 18 anos, eu tive esse insight. Eu estava muito reflexiva no dia 11, 2 dias atrás, né? Porque eu pensei, meu Deus, são 18 anos. Tomei chapuletada no universo terapêutico? Tomei sim. Tomei sim. O Daniel falou da questão dos cursinhos. Quantos profissionais que você fala, gente, isso não é conduta ética de profissional da área da saúde. Porque eu achava que era só o mundo corporativo que tinha puxada de tapete. Quantas coisas eu passei de situações chatas mesmo, achando que mundo terapêutico era We Are the World, e na prática não foi sempre assim. E aí, assim, apesar de tudo, aí eu fui lembrando de tantos clientes que eu não tenho nem mais o contato dessas pessoas, mas os clientes que eu atendo hoje, né, atualmente, a honra que é poder testemunhar a vida do outro, porque tem coisa que ninguém sabe, além do médico, do advogado, do técnico de informática, do terapeuta, do médico. E a gente tem a oportunidade. O contador também, eu esqueci do contador, que ele sabe da declaração do imposto de renda do patrimônio também, né? O poder acompanhar a vida do outro e o quanto eu precisei me vencer para poder estar o mais inteira possível para me colocar como uma caixa de ferramentas, independentemente da atividade que eu faço no trabalho, né? Então, assim, gente, assim, ó, o que eu vejo muito, muito, eu não sei se é porque as pessoas dedicam muitas horas do dia para o trabalho, é quanto sofrimento no mundo corporativo e quantas empresas doentes e pessoas não autênticas. Aí esses contratos de namoro, contrato de trabalho, LGPD, um monte de coisa que tem que ficar assinando tal, para a empresa também que tem medo de se lascar, o funcionário em estado de alerta, e as relações não inteiras, e um monte de filtro antes da conexão mesmo.
não só os filtros de tela, né, das maquiagens e tudo mais, mas os resguardos. Eu não estou falando a gente ser maluco, imprudente sei lá, pular numa piscina sem saber se ela tem água e tem profundidade suficiente para se lascar. Mas como é que seria a gente começar com a gente, a buscar mais interesse, a gente com a gente? Então, compartilhando vida real. Hoje, como é que tá meu dia? Como é que tá meu 13 de junho, sexta-feira 13? Puxa vida, o que eu herdei da minha mãe de coisas boas, o que era chato nela, que eu, de repente, até replico e preciso trabalhar mais para me autolapidar, e o que eu não quero replicar de jeito nenhum. E que bom que já está mais leve, mais celebrativo do que já foi um dia. Tão simples quanto, simple as that, né? Tão simples quanto. Trabalhoso, porém, muito alto trabalho para chegar nisso, nessa resultante, né? Mas quem Antonella, planta laranja não colhe manga, né, gente? Então vocês... Respondi, Bock, sua pergunta? tá aí o Bock. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. São 1 minuto para as 12. Antonella é essa figura aí, acho que vocês, para quem não conhecia, está conhecendo. Eu gosto muito da Antonella. Luiz Otávio está com a mãozinha levantada. Antonella, você é sempre bem-vinda aqui. Nossa sessão foi gravada, o pessoal está pedindo aqui, Cris, todos, vi mais alguns. Pessoal, depois eu tenho que exportar isso, transformar em MP4 e eu disponibilizo para vocês aí no grupo do WhatsApp. Eu acho que ainda hoje, no término do dia, eu ainda consigo fazer isso. Mando para você a gravação também, Antonella, para você fazer o download lá. E quem estava com a mãozinha levantada aqui, que eu vi que eu acabei de falar o nome, desculpa, pode falar quem está com a mãozinha levantada aí. Pessoal, espero que vocês estejam gostaram também. Deixa eu ver quem estava com a mãozinha levantada. Eu posso colocar num link restrito lá no canal da Integrativa Sinergia no YouTube para vocês acessarem essa gravação, quem quiser? Pode, sem problema nenhum. Pode sim. Até coloca. Deixa eu pegar o teu. Qual que você tem fácil o canal do YouTube para poder postar para o pessoal no chat? Chama aqui? Integrativa Sinergia. Tem um coraçãozinho lá. Por que tem um coração com uma digital? É uma pulga atrás da orelha. Eu não estou falando de logo, eu estou falando da pulga atrás da orelha que eu quero deixar. Quando a gente coloca a nossa essência e o nosso coração nas nossas ações, a gente economiza energia. Então, só de mais uma pulga atrás da orelha. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês Integrativa Sinergia, o canal. Eu já vi uns vídeos da Antonella lá, bem bacana. Gersi, parabéns pelo ótimo café, eu que agradeço o carinho de vocês. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Eu compartilhei a tela errada, peraí, pessoal, é essa tela que vem para cá. Aí, me perdi nas telas. Então, tá aí o canal. O que está aberto aqui, eu falei que ia pesquisar da funcionária lá, que foi demitida por conta da marmita. Eu acabei postando ali algo do JUS. Caramba, cadê? Perdi o site aqui onde eu estava pesquisando. Aqui, de contrato de trabalho da CLT, né? Exato. Então, pessoal, alguém postou no chat, eu já respondi. É lei. Tá, então tá lá, considerado na lei trabalhista tal, o mau procedimento é motivo para demissão por justa causa. Daniel Chamon, não roube o bife do amiguinho. Comer a marmita do colega de trabalho é motivo para demissão por justa causa? Sim, tá aqui, ó. Então, tá aí, Dani, que você havia levantado a bola, meu amigo. Mas já roubaram o meu, já. Boa, Dani. Então tá aí, ó. Então, pessoal, cuidado. Como eu falei, eu não achei aqui a reportagem, mas tem o caso aí, eu procurei rapidamente. Então. Ô, Frois, aconteceu comigo recentemente. Eu deixei uma marmita na geladeira só de carne, porque eu tinha levado mais de um pedaço para comer mais de um dia. E trouxe o arroz e feijão separado. Já que a marmita dormiu na geladeira, né, teve uma pessoa da empresa que achou que estava velha, estava lá e jogou fora. Caramba! Poxa vida. Ô, Frois, deixa eu fazer uma pergunta. Teve alguma pergunta que foi feita no chat que eu não vi? Porque eu tinha só algumas frases que eu via, não dava para ver tudo, para não ficar ninguém sem resposta?
Pelo que eu tinha visto, não. Pessoal, se tem alguém aqui que ela não Fiquei de respondeu, olho tá também, Antonella ô aí. Frois. Eu acho que não passou nada, não. Se Eu alguém não vi. quiser fazer mais alguma É. pergunta, mas eu fiquei de olho no chat e não passou nada batido, não, Antonella. Teve alguns comentários enquanto você estava falando, o pessoal comentando. Fábio, obrigado, tá aqui, ó. Puxada de tapete não tem CNPJ, mas sempre um CPF por trás. Achei que muito bem colocado, como a Antonella comentou. Achei que era só no mercado corporativo. E, Fábio, bem a frase, Antonella não é. Não sabia que na área terapêutica existia isso, mas para mim foi uma surpresa, mas concordo com o Fábio que isso não é CNPJ não, porque quem faz isso é um CPF e minha esposa trabalha numa área totalmente diferente e tem puxada de tapete sim, numa área que eu falei, não é possível que tenha. E pelo que eu tô vendo aqui, Bruma, obrigado pelo feedback, Júlia também, a Elaine colocando, Antonella, que reflexão, parabéns. E eu acho que é isso, pessoal. Mas pelo que eu vi, não tinha nada aqui, não. Se, pessoal, você tem alguém, aproveita a Antonella. Antonella, coloca no. Se você quiser também. Eu acho que é o teu momento aí. Como é que eu contrato você? Como é que você presta serviço para mim? Eu quero ser seu cliente, quero me consultar com você. Onde eu te acho, né? Se você puder compartilhar No seu meu telefone, WhatsApp, seu eu vou WhatsApp, compartilhar. sei lá, algo do tipo. Pode pôr no chat aí. Basicamente, gente, o que que eu faço? Eu me considero uma caixa de ferramentas que ajuda. Peraí, 1746. Eu me considero como uma caixa de ferramentas para contribuir para que tanto as pessoas quanto as empresas possam ir em direção ao melhor delas mesmas. A própria história dos conteúdos mesmo, seja compartilhando conteúdo, como a gente está fazendo aqui, treinamentos. Eu trabalho muito também com o estratégico das empresas, tipo assim, olhando como pano de fundo as pessoas, para que elas estando mais inteiras, elas possam ter mais alta performance. E não só a história das palestras motivacionais e tudo, que as pessoas no fundo sabem que é só antes da avaliação de desempenho que estão chamando alguém para fazer evento e tudo mais, ou porque tem que fazer esse parte, e aí não é legítimo essa coisa do olhar para dentro para que as pessoas possam render mais fora, sabe? Então, basicamente assim, se de alguma forma alguém sentir que eu puder ajudar, seja para atendimentos recorrentes, né, semanais ou quinzenais, ou processos de coaching também, com esse olhar do ensinar a pescar também, ao invés de só dar o peixe, sabe? Para que a pessoa possa seguir o caminho dela. Eu sendo só uma caixa de ferramentas, ou para empresas mesmo que estão com alguma questão de facções mesmo dentro da empresa e não estão conseguindo resolver aquilo porque tem alguma coisa que de repente não foi olhada e considerada. Os formatos, eles dependem muito das possibilidades, mas se alguém sentir que eu puder ser útil, eu estou à disposição. E também no canal da Integrativa Sinergia, eu estou fazendo tudo de forma orgânica mesmo. Eu tenho postado mais vídeos também nesse sentido de compartilhar mesmo esse convite para que as pessoas possam ir em direção delas mesmas. Ontem não consegui postar, mas eu fiz uma playlist lá no dia 14 de fevereiro relacionada aos relacionamentos afetivos, que eu conto dessa festa que eu participei. Qual que seria, Antonella? Você sabe, para poder apontar? Relacionamentos afetivos, ó, esse que tem essa mãozinha no coração, aqui, ó. Esse último da fila. Ah, aqui, achei. Esse aqui. Eu acabei não conseguindo postar nada ontem, né? Mas falando sobre o Dia dos Namorados e as reflexões. Tem uma outra playlist bem interessante da Jornada do Herói, que é um tema legal da gente ir em busca dos nossos desafios também, que está aí. Tem outra que eu fiz um projeto grande para uma empresa chamada Videoteca Conectando Corações, falando dos embrólios do mundo corporativo. Aqui, ó, Videoteca Conectando Corações, e o outro foi da jornada, essa, né? Jornada biográfica, aqui eu conto bastante da minha caminhada mesmo, né? Tem esse de autocuidado e nutrição consciente, que é bem legal também, que eu falo da importância da gente se nutrir das coisas, não só dos alimentos, não é? Eu estou usando o alimento como uma inspiração, mas do que a gente se nutre nas relações. Tem esses shorts aí que eu fiz de mudanças, transições e travessias que está aí em cima, tá na primeira fila, que fala da gente em direção a gente mesmo, é só de shorts essa. Tenho textos de reflexão bacanas também, onde eu leio textos interessantes.
Bacana. Tem muita coisa Muito aí. conteúdo. Antonella, vê se você consegue me ajudar. Já tem um Fala. pedido. Manda. Gersi tá por aí, né, Gersi? Não sei se ela já saiu, mas tá aqui, ó. Sugestão para o nosso próximo café. Um coach para aumentar performance e autoconfiança. Você consegue me ajudar nessa, Antonella? De eu indicar alguma pessoa? Isso, ou você. Estão me pedindo aqui um coach para poder falar sobre aumentar performance e autoconfiança para a gente falar aqui no café. Não sei se você consegue ou se teria alguém aqui para a gente trazer. Gente, eu posso Tá falar aí, ó. sim, porque a minha proposta específica, talvez o que seja bacana seja mais assim, coisas práticas e pragmáticas. O que eu falei hoje foi muito relacionado a dentro para manifestar fora. Mas talvez falar mesmo de ações práticas e pragmáticas, pegar umas 5, 7 frases assim interessantes, frases não, tarefas de convite de observação, dá até para fazer um pre-work, que é o seguinte: o que cada um dos participantes do café gostariam de ter uma performance melhor. Porque aí a pessoa, ela com ela mesma, é o que eu costumo fazer também nos treinamentos. Quando a pessoa já vem brifada, já vem com aquele tema trabalhado, aí ela vai trabalhando em cima das minhas perguntas e dos roteiros o tema que ela já selecionou. Dá para Olha aí fazer que sim. legal. Boa, então tá aí, Antonella. Fica o convite quando você tiver disponibilidade. Tem o pedido aí, Gersi, você solicitou, vamos atender o teu pedido. Então, tá aí um coaching, a nossa coach para aumentar performance e autoconfiança. Isso fica para o nosso próximo café. Não sei se ele acontece no dia 7, vai depender um pouco da Antonella aí, né? Mas fica o convite aí, a gente deve No fazer dia isso 4, acontecer. você diz de julho? Perdão, é a primeira sexta de julho. Eu falei 7, né? Quando é a primeira sexta de julho? Dia 4 de julho, isso. Porque dia 20, pessoal, não teremos café, feriado, né? Ponte, dia 27, fechamento do mês, e voltaremos no dia 4 de julho, primeira sexta-feira do mês. Você lembra? Olha, eu não falei disso de coincidências e tudo mais, né? Mas assim, lembra que eu falei que dia 3 seria o aniversário do falecimento da minha mãe? Então vai ser Sim. dia 4. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou gravar um vídeo também que eu vou deixar lá no link restrito do YouTube, fazendo esse convite para as pessoas já se prepararem, porque aí quem puder participar no café no dia 4, e é melhor que a pessoa já, quem puder, né, já fazer esse pre-work, a pessoa já faz para esse momento, como se fosse uma sessão de coaching, né? Enfim, uma revisão dos 40 mil quilômetros, enfim, que a pessoa já escolha e sinta no coração dela o que ela gostaria de trabalhar, uma única ação específica. Tá aí, pessoal, perfeito. Antonella Topam? ajudando a Vocês acham que gente. faz sentido desse jeito? E aí, É o que eu pessoal? estou sugerindo, né? Ó, Sim, top. sim, quem está aqui conosco ainda, e aí, pessoal, gostaram do café? Tô vendo os feedbacks positivos, obrigado. Eu gostei, adorei, e tá aí a Antonella disponível para nos ajudarmos. Então, se vocês toparem, a gente faz isso acontecer. Bacana? O pessoal está curtindo, sim. Assim que você tiver, Antonella, você me avisa, eu compartilho com eles. Oi, perdão. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui da geração Z que gostaria de fazer algum comentário daquilo que eu falei, da frustração e do desconforto e tal. Tem uma última coisa só que eu não falei, gente, que é a história do que boleto eu quero pagar. Acho que foi a Bruma que falou, alguém falou do ter que suportar muitas coisas do mundo corporativo, pela questão da estabilidade e da intolerância da geração Z. Como seria chegar num meio termo de deixar de suportar o que é insuportável, mas também trabalhar a musculatura da resiliência e da superação das adversidades, ao invés de não atravessar as adversidades, né? Mas esse conceito ficou faltando de trazer para não deixar nada em aberto, mas era só para perguntar se tem alguém da geração Z que gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração em relação ao que eu trouxe do meu olhar em relação a essas questões de comportamento e de atitudes deles, né? Eu não estou vendo aqui, a única Gen Z que eu conheço é a Angélica, pelo que eu vi, busquei, ela saiu. Não sei se tem mais algum Gen Z, pessoal, vocês escutaram aí, a Antonella? Eu acho que não, Antonella. Se tiver, de repente, alguma pergunta ou algum questionamento, alguma coisa, a gente pode retomar, para não deixar nada em aberto mesmo, né? Não, perfeito.
Voltamos dia 4 com a Antonella. Antonella, muito obrigado pelo seu tempo, pelo carinho. Acredito que a gente... acredito que o pessoal gostou. Obrigado pelo feedback e pela presença de todos. Aí, deixa eu dar um stop aqui. Galerinha aí que compartilhou muitos feedbacks, todos vocês aí, a Mauri, Fábio, Margarete, Emerson, Cláudia, Júlia, Bruma, quem mais? Renato Cardoso ali da Rave, Beth. Obrigado, pessoal, pelo carinho de todos vocês. Aí, Gi. Daniel Chamon, né, tá aí, mandou muito bem aí, pessoal. Eu acho que foi um bate-papo bacana. Começamos com um tema aí de falar de contrato de namoro e explodiu 2 horas de bate-papo nosso. Antonella, como sempre, você mandou muito bem. Valeu, obrigado. E aguardamos você, então, no dia 4 de julho, às 10 horas. Muito Valeu, obrigada, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. E até a próxima. Até mais, pessoal. Encerramos por Valeu, aqui. final de Tenham semana, uma pessoal. boa Até sexta-feira 13. Valeu, parabéns. Obrigada, Valeu, pessoal. Bom final de obrigado. semana. E aí está o Ozzy. Valeu, Lari. Até mais. Beijo. Tchau, 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 pessoal. tchau, gente.